Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo Explicado. Eu sou Eliane Alencar e estou aqui para mais um trabalho de leitura e comentário das mensagens psicografadas no nosso Núcleo Espírita Kardecista Renascer. Lembrando que essas mensagens são histórias psicografadas por mim durante os trabalhos espirituais realizados na nossa casa espírita. São relatos de espíritos que ainda se encontram muito ligados à psicosfera terrena, não se tratando, portanto, de espíritos evoluídos. A mensagem que vou ler agora foi psicografada no dia 28 de outubro de 2021 e ela começa assim. O dia ainda nem começara a amanhecer e Robert já estava desperto. Levantou-se da cama ainda escuro, fez a barba e preparou seu desjejum sozinho. Não quis despertar Andréia tão cedo. Passaram a noite no quarto que ela ocupava na casa dos criados. Lá, sentia-se mais seguro, protegido dos olhares dos que viviam sob as barbas do imperador. Enquanto esperava os companheiros, aproveitou para cuidar de seu cavalo. Ele gostava de tratar pessoalmente do animal, estabelecendo vínculos de amizade que tornavam Eros seu mais fiel companheiro. Estava certo de que ao menos aquele ser o amava. Robert deixara sua família no interior do país. Melhor que ficassem assim, longe dos conflitos e das tentações da cidade grande. Ele e Mary casaram-se muito jovens. A esposa era uma boa moça, embora um tanto geniosa e mimada. Tiveram as 4 meninas e depois de anos de tentativas frustradas, veio o filho homem que ele tanto desejou. Mas o menino nasceu deficiente, não andava nem falava. Vivia em seu próprio mundo, distante de tudo e de todos, incapaz de corresponder às expectativas do pai. Robert não sabia precisar quando exatamente se distanciara da família. Talvez nunca tenha estado verdadeiramente próximo. Talvez ele apenas tenha se esforçado e com o tempo desistiu. Teve uma chance de recomeçar a vida longe dali. Então, ele deixou Jonas, seu fiel criado, cuidando de Mary e das crianças, e se juntou ao exército. Atentava para que nada de material lhes faltasse. Mesmo longe, cumpria seu papel de provedor. Sentia um pouco de culpa, porém procurava não dar muita importância àquilo. Muito poucos sabiam de sua procedência. Não era de muitos amigos, preferia se manter longe das conversas tolas, dos salões e da cozinha. Naquela manhã, nosso irmão estava apreensivo. Bebera um pouco demais na véspera, quando recebeu uma mensagem de Jonas informando que seu filho estava morto. O filho que ele rejeitou e abandonou. Sentiu-se pesaroso, pensando em Mary e nas filhas. Que espécie de homem ele se tornara, capaz de abandonar esposa e filhos? Passou a manhã pensativo, esperando a ordem para partirem. Alguma coisa o fez pensar que aquela seria sua última viagem. Antes de partir, afastou-se um pouco da sua tropa, dos homens que eram seus companheiros há mais de 4 anos. Olhou cada um, procurando adivinhar suas histórias. Aqueles soldados, homens como ele, eram sua família. No entanto, ele mal os conhecia. Assim como quase não mais reconhecia a si mesmo. Buscou em vão lembranças nítidas da esposa e das filhas, mas apenas a lembrança do filho ressurgira intacta. E Robert deu-se conta de seu imenso vazio, deparando-se com um deserto que trazia em si. Nada fizera de útil, nem para si, nem para ninguém. E pensou que se desaparecesse de repente, ninguém perceberia sua ausência. Talvez Andréia, a amante,
mas possivelmente ela até ficasse aliviada. E foi com estes pensamentos que ele se juntou à tropa e seguiram. Após um dia inteiro de cavalgada, foram surpreendidos por uma emboscada. Robert, montado em Eros, entrou pela mata às cegas. O cavalo tropeçou e caiu ferido. Robert ouviu os inimigos se aproximando. O cavalo sangrava, não conseguiria salvá-lo. Tinha a chance de correr e se esconder na mata escura. Ele era bem treinado, faria isso até com certa facilidade, mas não encontrou motivos para tentar salvar sua vida inútil. Não havia para onde ir ou para quem voltar. Sentando-se junto ao animal ferido, decidiu apenas esperar que o destino decidisse por ele. O inimigo foi se aproximando. Robert sentiu a ponta afiada tocar seu rosto e logo o frio do metal cravado em seu peito. Se houve alguma dor, pouco sentiu. Seu peito já doía insuportavelmente, mesmo antes de ser atingido pela espada. Então Robert vagou pela escuridão, a mão no peito, tentando estancar o sangue, por longo tempo. Foi a filha mais velha quem intercedeu por ele. Rebeca, aos 16 anos, entrou para o convento, onde encontrou Jesus e fez dele seu mestre, acolhendo seus ensinamentos de amor e perdão. Embora a mãe magoada com o abandono construísse para Rebeca e os irmãos a imagem de um homem monstruoso, ela trazia em sua memória recordações de um pai afetuoso de sua primeira infância. Ao longo de décadas no convento, e mesmo depois desencarnada, rezava sempre por ele, sem saber do seu paradeiro. E foi em resposta às preces sinceras de Rebeca, cujas recordações eram de um homem que havia se perdido, mas que ainda era seu genitor, que encontramos Robert na mesma mata escura. E foi exausto e ainda com o peito sangrando que ele nos recebeu sem questionamentos. Robert ficou muito tempo em nossa colônia sob nossos cuidados. O tratamento oferecido a ele apresentava resultados tímidos, dada sua insistência em se manter ferido, recordando a família que abandonara, alimentando o sofrimento que se julgava merecedor. Somente conseguiu melhora significativa após receber a visita de sua filha. Rebeca, em sua condição elevada, após desencarnar, quase imediatamente foi levada para a colônia espiritual e começou a trabalhar conosco, em nossa equipe de socorro às regiões umbralinas. Anos depois, reencontrou o pai. Robert, reconhecendo a filha, lhe pediu perdão e, ao sentir que já estava perdoado, se perdoou. Após o reencontro com a primogênita, Robert rapidamente se recuperou. Iniciou seus estudos, motivado pelo desejo de recomeçar e reparar seus erros junto à família outrora abandonada. Dedicou-se com afinco e fez grandes progressos. E agora, uma programação reencarnatória para a família está em andamento. Robert renascerá em terras brasileiras, do ventre daquela que fora sua filha, Rebeca. Na juventude, reencontrará a Mary e mais uma vez se unirão em matrimônio. Mary, ainda marcada pelo abandono e cheia de mágoas, será uma mulher de emoções desequilibradas, com forte tendência a desequilíbrios mentais e orgânicos, exigindo de Robert muita atenção, paciência e amor. O filho deficiente de outrora também voltará trazendo resquícios de revolta. Dessa vez, portará uma doença genética que se manifestará somente aos 12 anos de idade, para que o pai tenha a oportunidade de fortalecer seus laços de amor antes da doença manifestada. Nosso irmão
Também reencontrará a amante em um momento de crise no casamento e será tentado a abandonar a família, motivado pela ilusão da paixão e tentado pelas reminiscências do passado. Mas Robert, que concordou com as provas sem hesitar, terá oportunidade e grandes chances de resistir à tentação e cumprir sua missão como esposo e pai. Os exemplos e a educação que receberá em sua infância construirão bases robustas de valores éticos. E a fé, fortalecida na vivência de uma família cristã, será o farol que o guiará em suas escolhas. O filho outrora rejeitado, por sua vez, estabelecendo vínculos de amor em uma relação que poderá se fortalecer pelas experiências no sofrimento, através do perdão genuíno, restaurará a organização do perispírito que determinou a formação de um corpo físico em desequilíbrio. Se Mary, Robert e o filho se firmarem no caminho do perdão e do amor, se reconciliando como irmãos, filhos de Deus, serão vitoriosos em suas provas. E como o amor cobre a multidão dos nossos erros através dos tempos, vencidos os primeiros anos de manifestação da doença, a família será beneficiada com a intervenção de seus benfeitores, e o menino poderá chegar à idade adulta com um quadro de saúde estável. E se os pais forem bem-sucedidos, ficarão no planeta encarnados enquanto forem úteis na imensa seara de auxílio universal, como operários do Divino Mestre, gozando de relativa harmonia. Pelo Espírito, Rosália. Essa história, que nos foi contada pela nossa irmã Rosália, trabalhadora espiritual da nossa casa espírita, é a história de uma família cuja figura central é o pai. Robert abandona seus compromissos junto à família e, depois de um tempo, a morte do filho revela a culpa camuflada, empurrando-o para um abismo onde ele se vê desiludido e solitário. Uma história que não é assim tão incomum. Muitos são os pais e as mães que, ainda na ilusão dos tesouros terrenos, na expectativa de felicidade transitória, sentindo-se frustrados, infelizes dentro de um matrimônio ou diante dos desafios da maternidade e da paternidade, deixam seus lares com a desculpa absurda do direito ao livre-arbítrio, agindo com irresponsabilidade e egoísmo. Mas como toda ação gera uma reação, todo desvio carece de uma correção. Quem abandona, sobretudo aqueles pelos quais são diretamente responsáveis, em algum momento reconhecerão seus desvios e encontrarão culpa, arrependimento, a consciência do erro cometido. E diante da misericórdia do Criador, também sempre haverá a chance de remissão do espírito imortal que infringiu a lei divina. A doutrina espírita, que é a terceira revelação de Deus aos homens, conforme anunciado por Jesus, revela-nos um Deus soberanamente justo, infinito em amor e bondade, um Deus paternal, desconstruindo a imagem do Deus punidor, que castiga e condena suas criaturas transgressoras ao sofrimento eterno. Sendo assim, Robert é julgado pela sua própria consciência. E com a consciência pesada, devido às suas escolhas, ele mesmo se condena e permanece durante décadas na região umbralina, abandonando a si mesmo, a sua própria vida, estacionado em sua caminhada evolutiva. Mas como já dissemos aqui várias vezes, e como já ouvimos em vários relatos, não apenas neste trabalho, mas em toda a literatura espírita, nenhuma criatura existente, nenhum filho de Deus está sozinho,
abandonado à própria sorte. Nenhuma ovelha permanece para sempre perdida. Sempre há e haverá alguém que se importe. Muitas vezes, estes benfeitores têm que esperar algum tempo, até que o próprio espírito esteja pronto para receber o auxílio. Então, embora as preces da filha Rebeca, Robert precisou de um tempo no umbral até ser vencido pelo cansaço. Quando ele desistiu de punir a si mesmo, ele conseguiu receber o socorro dos trabalhadores do Cristo que atuam no plano espiritual, tendo sua primogênita entre eles. E depois de recuperado, Robert se prepara para uma programação reencarnatória na qual ele se deparará com provas semelhantes àquelas nas quais falhou. Por um lado, ele renascerá em uma família cristã e crescerá em meio a valores cristãos sólidos, que poderão formar nele um senso robusto de ética e moral, se tornando um adulto responsável. Por outro lado, ele trará ainda a tendência a permanecer no movimento de ação, a continuar pela porta larga, ou seja, diante das dificuldades, ele terá uma forte tendência a seguir pelo caminho mais fácil, continuando no movimento da ação e repetindo os mesmos erros. Nós sabemos das provas particulares dos demais membros dessa família, destes espíritos que estão envolvidos nessa programação, que inclui Robert. Mas peçamos a Deus que os abençoe, que Deus, em sua infinita misericórdia, permita que os incansáveis trabalhadores do plano espiritual, da imensa seara de auxílio fraterno universal, os auxiliem e que eles tenham sucesso em suas trajetórias e cumpram suas missões, tanto individualmente quanto junto aos demais membros da família. Essa foi a nossa história de hoje. Muito obrigada por nos assistirem. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Se você ainda não está inscrito, eu peço que, por favor, se inscreva no nosso canal Espiritismo Explicado e nos ajude a crescer e a divulgar o conhecimento espírita. Para conhecer outras histórias do nosso trabalho de psicografia, acesse a playlist Análise de uma Psicografia no canal Espiritismo Explicado. Mais uma vez, muito obrigada, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.